Saí no diário, preto no branco, a toga dançou, o mito ficou manco. Herói de quartel, sem soldado ao lado, a cela é o palco, o mito é o recado. Prometeu o trono, pregou salvação, mentiu no discurso, traiu a nação. O golpe tem data, tem assinatura, e o juiz carimbou, fim da aventura. Os anjos fugiram, a live caiu, a fé virou meme, o palco sumiu. Do Alvorada ao Camburão, restou silêncio, restou prisão. Acórdão publicado, um mito enjaulado, a justiça chegou, o som foi selado. De fada e gravata, caiu no pecado, agora é só eco, no vidro trincado. Os filhos tuitam, o povo comenta, o herói de mentira perdeu a legenda. Falava de Deus, falava de medo, mas o santo da minha sumiu no degredo. O relógio corre, a cela espera, o mito calado, a máscara sincera. De manhã eu me abrasira, o grito é igual, quem mexe com voto termina no tribunal. 5 dias, 5 chances, o mito não dança, o tempo avança. Acórdão publicado, o mito enjaulado, o som da verdade foi confirmado. O povo desperta, o golpe é passado, na batida da lei, o rei tá calado. Começou. Esteja preso, Jair Bolsonaro, condenado em definitivo, transitou em julgado, finalmente acabou. Zé Fini, não tem mais o que fazer, Jair. Agora é pagar, o pato pagar pela tentativa de golpe. 27 anos, a pena é grande, mas vai começar a ser cumprida pelo jeito lá na sala da Polícia Federal. Bolsonaro, pelo jeito, Xandão, o brabo, Xandão, o ditador, está sendo bastante solidário aí ao Bolsonaro. E por hora, pelo menos, nada de papuda nem de papudinha. É isso, Jair Bolsonaro condenado. Ele não apresentou o segundo embargo de declaração, embargo declaratório, não tentou protelar de novo, então terminou, acabou, transitou em julgado. Xandão mandou ele, por enquanto, para a PF aí. Surpreendeu a decisão do Xandão? Nada, não tinha decisão mais esperada do que essa. Isso está escrito há muito Não, não, tempo, desde. mandar para a PF, Ah, de de mandar para mandar a para a PF. PF? Não, não é surpreendente, não, porque veja, você tem até uma paridade com Lula. Quando Lula foi preso, é, em 2018, acho que abril de 2018. Ele foi para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Não adianta dizer que a sentença do Lula não tinha transitado em julgado, e que essa agora transitou em julgado. Foi o tratamento conferido ao ver das autoridades da época a um ex-presidente da República. Então, eu acho que a escolha do Sandão, vamos dizer, foi a menos polêmica de todas. Se dissesse, não, vai para Papuda, ia ter muita gente comemorando e muita gente dizendo, mas vem cá, por que é que o Lula pôde ficar na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o Bolsonaro, que por sinal já está lá, porque descumpriu medidas cautelares. O Lula nunca descumpriu medidas da justiça. Nunca. Desde o começo, desde quando começou a ser processado. Respondeu a todos os interrogatórios. Mesmo depois de preso, então nem se fala. Nunca, nunca. O seu Bolsonaro não, como sempre se sentiu acima da lei. Como lei, para ele, para os filhos, não vale ou não deveria valer. Como eles não toleram ter que se submeter
ao que mandam as autoridades acima deles, então eles sempre desrespeitaram. E fizeram isso durante todo o período em que esta família presidencial brasileira esteve no poder. Então, fizeram de novo. Por que que Bolsonaro foi preso com tornozeleira em agosto deste ano? Porque ele já tinha descumprido medidas preliminares. Aí botaram ele de tornozeleira. Aí depois ele ficou em prisão domiciliar, por quê? Por descumprimento de medidas das autoridades, da Justiça, do Supremo. Por que que ele agora foi carregado para a Polícia Federal, né, neste último fim de semana? Porque para completar, para completar o seu desrespeito, a sua escalada de desrespeito com a lei, ele tentou tirar a tornozeleira que ele era obrigado a usar. Pegou lá uma solda, um ferro de solda e tentou tirar, mesmo sabendo que ia disparar todos os alarmes possíveis e que ele não conseguiria chegar. Aí se diz, ah, não, porque estava paranoico, alucinado, efeito de remédio. Conversa! Ele estava perfeitamente em bom estado quando a Polícia Federal chegou lá no início da madrugada do sábado. Perfeitamente em bom estado. Depois chegou na Polícia Federal, fez exame de corpo de delito. O que é que o exame mostrou? Não tem estresse, não tem vômito, não tem crises de soluço, que era só o que a gente ouvia, e os jornais e os sites publicavam. Ele está bem, pode Tá estar bem. triste, abatido, mas nem estressado estava. E aí, olha, hoje cumpriu-se isso aí, e não foi só para ele, não. Quer dizer, nesse momento que transitou em julgado, foi a decisão do tribunal que condenou o núcleo crucial do golpe. Esses foram os primeiros condenados. E aí você tem não só Bolsonaro, como tem generais, como o Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, foi ministro da Braga Defesa, Neto. o general Braga Neto, que foi tudo, chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, por último, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Anderson Todos Torres. eles, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, na casa do qual se encontrou a primeira minuta do golpe, porque a minuta do golpe teve várias versões. Aí disse Bolsonaro, não, mas não tinha os considerandos, faltou o cabeçalho. Ah, bom, como faltou o cabeçalho, não era minuta de golpe. Era uma Olha, minuta sem cabeçalho. tem uma E aí quem galera. são os réus nos... Olha, esses todos, quer dizer, os que estão aí, porque os fujões não. Por exemplo, Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, deputado federal eleito pelo Bolsonaro no Rio de Janeiro em 2022, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Mal comparando, é como se ele fosse o chefe da CIA brasileira, aquele serviço de espionagem dos Estados Unidos. Pois esse cidadão se deu ao luxo de fugir do país depois de condenado. Em setembro, desapareceu, ele com a família. Qual foi a desculpa que ele ofereceu? Não, eu não queria que minhas filhas me vissem sendo preso. Agora, imagine o que esse cidadão tem de informação. Uau. Imagine o que pode ter, não só na memória dele, mas no laptop dele que ele levou para os Estados Unidos. É razoável imaginar que ele vai trocar esse acolhimento que ele teve nos Estados Unidos, esse bem bom que ele espera viver lá, por segredos de Estado que ele possa contar. Era o que se imaginaria se um chefe da CIA, por exemplo, ex-chefe da CIA, fugisse para o Brasil. Era o que todo mundo ia, ou fugisse para a Rússia, fugisse para a Alemanha, todo mundo ia dizer, pô, esse cara, que é uma caixinha de segredos, ele já deve ter negociado até a fuga dele. Olha, vou entrar aí, serei bem recebido. Se eu for bem recebido, eu, olha, vocês não sabem o que eu sei de história. Esse aí está fazendo.
é capaz de fazer um serviço mais sujo, mas muito mais sujo do que o Dudu Tarifaço fez ao conspirar contra os interesses do Brasil até agora, com tarifaço, com pressão sobre Trump para que ele punisse os ministros do Supremo, e ele puniu. Essas punições ainda estão em vigor. Então, esse cidadão aí, se tivesse aqui, estava sendo preso hoje. Como ele fugiu, porque é outro que não tolera a justiça e não se responsabiliza pelos seus próprios atos, fugiu. O outro, Almirante Garnier, esse começou a cumprir pena numa unidade, chama Estação de Rádio da Marinha, que é uma unidade da Marinha, aqui no Distrito Federal. O seu Anderson Peso foi para Papudinha, aliás, está sendo esperado Ele, lá a ele vai qualquer primeiro para a momento. Polícia Federal e depois para Papuda. Pelo que eu ouvi, ele primeiro vai dar O uma passada Anderson. na PF. Ah, vai dar uma passada lá antes. Bom, a gente está até com repórteres do A gente tem uma Metrópole. repórter lá, não tem? Na Polícia Tem, Federal, tem, aguardando a tem. chegada desses, de um ou outro que passa por lá antes de O Alice, desembarcar na chama cela. essa nossa repórter para fazer uma. ai- Ainda não. Ah, então ele Sim, passou já lá, é isso. peraí, a repórter tá na Polícia Federal ou na Papuda? Na Polícia Federal. Ah, bom, então tá bom. Volta para Só arte um que você detalhe, tinha mostrado. só mandar um abraço e um salve pro Richard. O pessoal que tá tocando terror aí no chat. Teve a Luciano falando: salve a justiça do Brasil, vivi para ver Muito isso. bem. E tem bolsonarista falando, que nem o Diogo Gregório: aguardem, esquerdopatas, aguardem quanto? 72 horas, como sempre, aguardem o quê? Mas enfim, eles Não, têm é que esperança de um capetão. tem um desembargador daqui de Brasília, um Sebastião Coelho. ex-desembargador aposentado, um tal de Sebastião Coelho, que ele está pregando uma manifestação ou é paralisação, Alice? É paralisação, né? Vamos ouvir. Tem o vídeo. Paralisação nacional. Vê, Vai, Brasil vai um parar. desembargador aposentado do Distrito Federal, do Distrito Federal, resolve convocar uma paralisação nacional. Quer dizer, o país, a essa altura, deve estar, pelo menos, considerando a proposta desse desembargador aposentado. Porque ele está tendo destaque com essa proposta dele. Olha, a gente vai ou não vai sentir saudade dos bolsonaristas, como eu disse ontem, que são capazes de fazer qualquer coisa e obter espaço. Mas vamos lá. Vamos Seu ouvir o Anderson Sebastião. Torres passou pela Polícia Federal, está a caminho da Papudinha. A Papudinha é aquela ala ali para, vamos dizer, uma ala VIP, chamemos assim, uma ala Fica a VIP. polícia militar e bombeiro que é preso, né? É que tem um batalhão ali da Polícia Militar do Distrito Federal. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. E ele vai ficar ali, ministro da Justiça. Augusto Heleno, general, O aquele que Anderson disse Torres já ficou lá, gente. Ele chegou a ser preso por um tempo, ficou em depressão na Papudinha. Vai voltar na para onde já esteve. Papudinha. Se fosse Anderson para Torres ficou Papuda, lá. então o Anderson não aguentaria, coitado. Papuda não é. Deve ser uma pessoa refinada, de bons modos. Pois é, Só foi golpista, né? só Porque é o isso. que eles são, golpistas, condenados, começaram a cumprir a pena. Vamos lá, Augusto Heleno. Vocês lembram da frase do Augusto Heleno, quando o Bolsonaro, em agosto de 2022, há poucos meses da eleição, disse: olha, gente, estamos perdidos. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí general Augusto Heleno, de fama golpista, até dentro do próprio exército, disse: não, se é para virar a mesa, tem que ser antes da eleição. Cadê de novo a arte, Alice, para poder eu sair falando dos outros? E a gente tem o vídeo do Isso aí é Sebastião. Dudu, eu quero a arte, Augusto Heleno. Muito bem, Jair Bolsonaro, isso eu não preciso apresentar a vocês. Não preciso. Ele conseguiu a proeza de sair de soldado a soldador. Isso é que é uma evolução, né? Isso é que é uma promoção. Era conhecido na época dele que ele era soldado lá como o cavalão no exército. Por quê? Porque a única coisa que ele se destacou era ganhar corrida de curta distância. Vamos lá, Mauro Cid.
Esse começou a cumprir a pena dele, mas ele foi É, quem é, delatou, é ele não prisão está preso, domiciliar. tá, Guga? Ele não está A preso, dele não, é né? tornozeleira eletrônica, ele não vai para a cela, ele vai cumprir um tempo que é até curto em casa e depois já está livre. Inclusive, ele já estava preso, então já contou parte da pena e ele foi quem conseguiu a menor pena, claro, porque foi quem fez o acordo e não cumprirá mais nenhum tempo na prisão, no cárcere, de fato, Mas em está com cadeia ele não fica. tornozeleira. Mas está com tornozeleira. Tornozeleira. É isso? Isso. Muito bem. O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, foi ex-comandante do Exército também, golpista também emérito. E o senhor Walter de Souza Braga, aquele que já foi interventor também lá no Rio de Janeiro, na época do governo do presidente Temer, era o chefe da intervenção. Foi no período dele como interventor que a Marielle Franco foi assassinada no centro do Rio. Claro que o general não teve nada a ver com isso, muito menos a intervenção. Mas, enfim, esses começaram a cumprir pena. Olha, é um dia histórico, porque não é apenas um dia em que um ex-presidente vai para a cadeia cumprir pena. Isso a gente já teve antes, né? O próprio Lula já passou por isso. É um dia em que, pela primeira vez desde a instalação da República neste país, há 130 e tantos anos, que militares envolvidos em golpes, golpes bem-sucedidos ou mal-sucedidos, não importa, são presos, julgados, condenados e vão para a prisão. A primeira vez, gente, em cento e tantos anos da República. Aliás, a República começou com um golpe de Estado. A proclamação da República foi um golpe de Estado que acabou com a monarquia. E o povo, no Rio de Janeiro, à época, assistiu aquilo ali sem entender. Achava que era uma parada militar. Tinha tanta parada militar. E mais um desfile militar. Não era, era um golpe. E era um golpe. Assim foi inaugurada a nossa República. E Golpe atrás cento de e golpe. trinta e tantos anos depois, pela primeira vez, militares estão sendo punidos. É ou não é para celebrar? É. Não é pensando em cada um deles, no papel deles, não. É pensando na história desse país, onde isso acontece pela primeira vez. Claro. Ah, Enfim, meu Deus do tem gente que céu. duvida ainda, né? Tem uma pessoa aqui no chat dizendo: vocês não viram as ilegalidades do processo? Não é possível. Olha, eu não vi ilegalidade. O que eu vi foi um presidente que chamou as Forças Armadas para dar um golpe. Isso confessado pelos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Eu vi um presidente que tinha decreto do golpe, decreto para estado de sítio, mesmo com o Brasil na normalidade, ele procurando uma brecha para tirar a gente da situação normal, para levar o Brasil para um estado de exceção. Foi isso. A gente viu também um presidente que criou uma narrativa mentirosa de que as urnas elas poderiam ser violadas. Um presidente que atacou o tempo inteiro o sistema eleitoral exatamente para poder não aceitar a eleição. A gente viu um presidente que polarizou o Brasil, que criou um ódio, uma guerra cultural, um ódio político, que a gente inclusive observa com vocês, com parte de vocês que comentam no chat e que babam de raiva e que o tempo inteiro fazem ataques. Ataques a jornalistas, ataques à esquerda, à política, pessoas que estão completamente alienadas, perdidas numa narrativa de ódio, de polarização. O Bolsonaro é isso, o bolsonarismo foi isso, foi a divisão do país, foi o Brasil ignorando a ciência, ignorando o jornalismo, ignorando a informação, ignorando a ciência até mesmo no momento da pandemia, levando uma massa de brasileiros a morrer, mandando as pessoas saírem às ruas no auge da doença. Foi isso que eu vi, um presidente completamente psicopata nesse sentido, de não se colocar no lugar do outro. Inclusive, basta lembrar como ele votou no impeachment da Dilma, um dos momentos mais macabros da história da política, ele homenageando um torturador. Aliás, o herói de vocês, bolsonaristas, é o brilhante Ustra, o cara que foi condenado por tortura, o cara que comandava o doicode, que era uma máquina de torturar e de matar. Esse é o herói do Bolsonaro e de vocês. Então, o que eu vi foi um golpista, foi um psicopata, foi um sujeito que ignorava a ciência, a história, a informação, que não lê nada, um incompetente, que levou o Brasil
para uma polarização e quase por pouco não Ag- corrompeu a nossa democracia. Foi por um Agora triz. é engraçado, o Bolsonaro passou aqueles 4 anos de governo dele falando de que as urnas seriam violáveis, elas estavam sujeitas a ser violadas. E o último ato dele, pelo menos o último ato dele de insanidade, foi ele, mais ninguém, ele violar a tornozeleira que usava. Ele violar a tornozeleira que usava. Depois vem com a desculpa de que estava paranoico. Agora vamos mostrar onde é que ele vai ficar, Bolsonaro. Começa a cumprir a pena. É onde ele já está, desde sábado. Mas vamos mostrar de novo essa cela horrorosa, desumana. Solta o vídeo. Vê, vê que instalação horrorosa. Uma televisão, um banheiro exclusivo, um frigobar. Imagine que absurdo, uma cama. Uma cama, e não é uma cama assim. Mostra de novo. Não é uma cama assim estreitinha, não. Não é um beliche, não, é uma cama. É uma cama ar-condicionado, eu ia assistir, eu ia esquecendo de citar o ar-condicionado. Tem direito de ficar lá vendo futebol, tudo. Porque ele não é muito de ler, aliás, ele praticamente não lê, né? Bolsonaro sempre foi um ignorante. E sempre se gabou disso. Ele dizia que gostava de ler livro que tivesse desenho, figurinha. Tem E o ele vai quarto da ficar aí. Papudinha, que tinha vazado também. Parece, sabe o quê? Eu já fiquei. Uma vez, quando eu fui operado do coração, eu fiquei internado no hospital. Aparece um quarto do hospital. Olha, tem armário lá em cima para você guardar as coisas. Tudo direitinho, limpinho, bonitinho. Imagina quanto esses outros bandidos, porque Bolsonaro é um bandido. Bandido. Não é outra coisa. Bandido. Se pode chamá-lo de bandido. Ele atentou contra a coisa mais preciosa que temos, segundo a Constituição, que é a democracia. Ele é um bandido, portanto, ele vai merecer, assim, esse tratamento aí, porque, afinal, ele foi presidente da República, se elegeu com o voto da maioria dos brasileiros que, claro, um dia ainda farão uma reflexão crítica, Ah, digamos assim, varão. sobre esse voto. Será que farão? Agora, ficar imaginando que esses malucos bolsonaristas, chamados de malucos por Bolsonaro, os pobres dos acampados que acreditaram, batiam continência para pneu, acreditavam que agora vamos derrubar tudo, tentaram derrubar tudo no 8 de janeiro, imaginar que esses caras vão mudar de opinião, e esqueça, Google, é perda de tempo. Olha, você As não vê o pesquisas chat, estão mas mostrando. só um As, detalhe. pe- hein? Só um detalhe, tem uma pessoa aqui no chat que apareceu que já trabalhou com você no Correio Brasiliense, ou pelo menos foi alguém que participou ali no Correio na época que você estava lá. Ela disse que, Quem inclusive, é? ajudou no seu blog no início, a Luíse Angeli. Começou a trabalhar no Correio em 24 de agosto de 99 e ela, enfim, gosta muito de você. Tá falando Que muito aqui bom. com você no chat. Finalmente encontro alguém que gosta muito de mim. Aliás, minha mulher também gosta. É, Mas enfim, mas muito bem. Agora veja o seguinte. Aí vejamos